Vivemos uma conjuntura de crise e de pandemia. Mas a crise econômica não começa com a pandemia. A crise econômica está instalada aqui no Brasil desde 2015 e essa crise foi fabricada, conforme mostram os dados. Até 2013, o PIB brasileiro vinha crescendo, em média, cerca de 4% ao ano. Em 2014 ficou estacionado. 2015 e 2016 tivemos uma queda de cerca de 7% do PIB nesses 2 anos. Uma queda brutal, equivalente ao que acontece em países em guerra ou sob fortes crises que não aconteceram aqui. Desde então, o PIB segue estacionado. Até 2015, acumulamos um superávit primário de cerca de R$1 trilhão, conforme vocês podem ver essa montanha azul aí no gráfico. O que significa isso? O que arrecadamos superou em R$1 trilhão tudo que gastamos com a manutenção do Estado e com todos os serviços prestados à população. De repente, isso inverteu. Até 2015, acumulamos também R$1 trilhão de superávit na Seguridade Social. Ou seja, sobraram R$1 trilhão, mesmo mantendo todos os gastos com previdência, assistência e saúde durante esse período. De repente, em 2015, isso também se inverteu. O que produziu aquela crise que derrubou o PIB e provocou toda aquela crise de desemprego, quebra de empresas, etc. Nós não tivemos aqui no Brasil nenhum desses fatores que produzem crise, como ensina esse livro, que é o livro mais adotado na Europa. Não tivemos guerra, não tivemos pestes naquela época, não tivemos quebra de safra e nem quebra de bancos, que foi, inclusive, a causa da crise lá nos Estados Unidos a partir de 2007, 2008. Aqui não teve nada disso. O que explica o cenário de escassez e crise, se além de não termos tido aqui nenhum desses fatores que produzem crise em 2015, tínhamos acumulado em caixa cerca de R$4 trilhões. Na época, reservas internacionais, conta única do Tesouro e Banco Central. Até hoje temos mantido esses mais de R$4 trilhões em caixa, além de todas as riquezas que existem aqui no Brasil em todos os sentidos. A crise foi fabricada pela política monetária do Banco Central, como já percebíamos na época, quando publicamos o artigo "O Banco Central está suicidando o Brasil". Vejam os dados. A partir de 2013, o Banco Central foi subindo a taxa básica de juros Selic, que estava em 7,25% ao ano, já estava alta, foi subindo em todas as reuniões até chegar em 14,25% ao ano e permaneceu nesse patamar absurdo por mais de um ano, até outubro de 2016, quando passou a cair lentamente, apesar da crise e da recessão. A desculpa do Banco Central para essa taxa de juro absurda era o controle inflacionário, o que não tem nada a ver, como provam estudos do próprio Banco Central, que dizem que a inflação brasileira decorre do aumento dos preços administrados, aumento do preço da energia, dos combustíveis, telefonia, gás de cozinha, planos de saúde, etc. E também aumento do preço de alimentos por erros de política agrícola que privilegia a agricultura de exportação em vez de dar maior importância para a agricultura familiar e a soberania alimentar do país.
Simultaneamente a essa elevação brutal da taxa de juros para 14,25% ao ano, o Banco Central elevou também o volume das chamadas operações compromissadas, que na prática funcionam como um depósito voluntário de toda a sobra de caixa dos bancos. E aí o Banco Central ainda remunera. No mundo todo, essas operações compromissadas são reduzidíssimas. Aqui no Brasil, chega a 20% do PIB ou até mais. Na prática, funciona como a remuneração da sobra de caixa dos bancos e é ilegal. Desde 2017, o Banco Central vem tentando legalizar, porque naquela época o seu argumento de controle inflacionário ficou totalmente desmoralizado. O IGP foi negativo e, em vez de reduzir o volume dessas compromissadas, elas bateram recorde e chegaram a 1,287 trilhões em outubro de 2017. As consequências dessa operação são extremamente danosas e produziram a crise, porque ao mesmo tempo essa operação aumenta a dívida pública, porque os títulos da dívida são usados para justificar a remuneração aos bancos, gera um gasto público exorbitante que chegou a 1 trilhão em 10 anos, conforme dados do próprio balanço do Banco Central atualizados, e ainda produz escassez de moeda na economia, porque o dinheiro que deveria estar nos bancos, disponível para empréstimos às famílias e às empresas, fica esterilizado no Banco Central, rendendo juros só para os bancos. Essa escassez de moeda provocada por essa operação resulta no aumento das taxas de juros de mercado, que é a principal causa de quebra de empresas no Brasil, o elevadíssimo custo do dinheiro. As taxas de juros de mercado no Brasil são as mais elevadas do mundo. Então, essa combinação perversa da política monetária do Banco Central, que ao mesmo tempo elevou absurdamente a taxa básica de juros para 14,25% ao ano, provocando elevação de todas as taxas de juros, aumentou as operações compromissadas para 1 trilhão a partir de janeiro de 2016, abusou das operações de swap cambial, que geraram prejuízo de mais de 120 bilhões de reais, e ainda por cima houve emissão excessiva de títulos da dívida pública. Centenas de bilhões de títulos foram emitidos além do necessário. O resultado disso foi o aumento brutal da dívida pública. Só em 2015 a dívida cresceu mais de 730 bilhões de reais. E o volume de investimentos naquele ano foi inferior a 10 bilhões. Essa crise provocada principalmente pela política monetária do Banco Central levou milhares e milhares de empresas à falência e o desemprego a patamares recordes em 2015. O PIB despencou. E o que aconteceu com o lucro dos bancos? Recorde. O lucro dos bancos chegou a quase 100 bilhões de reais. E eles ainda fizeram uma provisão de 187 bilhões de reais em plena crise. Enquanto PIB despencou, empresas fecharam, o povo ficou desempregado, os bancos bateram recorde de lucro. Enquanto os bancos lucraram, o déficit do Banco Central foi brutal e foi transformado em dívida pública. Assim foi instalada a crise fabricada. E essa crise passou a servir para quê? Ela passou a justificar um conjunto de medidas, como vocês veem aí na tela a lista. Desonerações de empresas, prejudicando o financiamento da Seguridade Social. A emenda do teto,
A emenda constitucional 95 foi justificada por essa crise. A emenda 93 que aumentou a DRU. As reformas trabalhista, da Previdência e agora administrativa, as contínuas privatizações, o esquema fraudulento da securitização de créditos, o Plano Mais Brasil para banqueiros, PEC 186, 187, 188, a PEC 435, a Emenda Constitucional 106, agora a Emenda 32 de 2020, tudo isso justificado com a crise fabricada. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: temos dinheiro para ficar remunerando a sobra de caixa dos bancos enquanto faltam recursos para atender às necessidades da população? Enquanto milhões de pessoas estão sem emprego nesse país? O déficit habitacional brutal e o investimento em habitação zerado no orçamento? Quanto é que está custando esse financiamento do Banco Central pelo Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional entrega títulos da dívida ao Banco Central e o Banco Central não paga o Tesouro por esses títulos. No entanto, o Tesouro Nacional paga juros ao Banco Central sobre esses títulos que ele doa de graça. Quanto custou isso ao longo de 10 anos? Quase 3 trilhões de reais. E o que o Banco Central faz com esses títulos que ele ganha de presente e com esses juros que o Tesouro também paga sobre esses títulos doados? Utiliza a maior parte para remunerar os bancos, às custas do orçamento público. É aí que está o rombo das contas públicas. E não nos gastos com os serviços prestados à população, que estão sendo banidos nessa PEC 32, que também ataca os servidores públicos que servem à sociedade. A crise fabricada pela política monetária do Banco Central, que funciona subordinado ao BIS, instituição privada que está lá na Suíça e se coloca como Banco Central dos bancos centrais, levou as empresas brasileiras à falência, nos jogou num processo de desindustrialização brutal, desemprego, obrigando privatizações ridículas do nosso patrimônio público, exigindo reformas insanas. Não podemos aceitar este modelo que está empobrecendo o país, enquanto os bancos seguem batendo seus recordes de lucro. É hora de virar o jogo, mudar esse modelo econômico errado que atua no Brasil, garantir o nosso desenvolvimento socioeconômico e vida digna para as pessoas. Vamos nos unir, vem com a gente, é hora de virar o jogo. Acesse as nossas redes sociais.